em que João traz para nós uma parte da biografia de Cristo Jesus, que apresenta a nós algo que nós temos que ouvir uma vez depois da outra, sermos conscientizados e levados a entender o que Deus tem para as nossas vidas. João capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 27. Nós vamos ter em mente o capítulo desde o começo, até o versículo 42, mas nós vamos ler do 27 até o 38. Vamos ficar em pé, meus irmãos? João, capítulo 4, do versículo 27 até o versículo 38. João, capítulo 4, do 27 ao 38. A palavra de Deus diz assim: naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo, o Messias? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já receberam salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia quanto o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Vamos orar? Pai Santo, eu lhe clamo que o Senhor venha agora nos trazer a atenção, o teu texto, a tua palavra, que teu Espírito aplique ela aos nossos corações. Senhor Deus, se o Senhor não falar com a gente, é em vão a nossa tentativa de tentar entender qualquer coisa. Por isso nós nos submetemos agora à ação poderosa do teu Espírito, que ele converta uma vez mais o nosso coração. E aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, que o Senhor possa hoje trazer claramente o Evangelho à vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu vou falar para os irmãos acerca do fato de que Jesus quer abrir os nossos olhos, para a gente ver os campos que estão verdes, que estão prontos para a colheita à nossa frente. Veja, quando a gente olha esse texto, ou textos como esse, o Evangelho apresenta para a gente que nós temos uma outra comida, um outro olhar, uma outra ação que Deus quer colocar dentro da nossa agenda. Nós nos acostumamos rapidamente com o fato de que nós sabemos ser crentes, que nós sabemos ser cristãos, que nós sabemos seguir a Jesus. Talvez foi isso, mais ou menos, que nós podemos visualizar na vida dos discípulos. Eles já estão andando com o mestre, ele já é o rabi, ele já é a pessoa que é central na experiência deles de conhecer a Deus. Mas mesmo assim, eles não percebem os campos abertos e prontos para a colheita na frente deles. Se a gente olha esse texto, um pouquinho antes do capítulo 4, nós vemos a experiência de Jesus conversando com Nicodemos, um mestre da lei, que sabia a palavra de Deus melhor do que qualquer um de nós hoje aqui. Eu digo o Antigo Testamento. Talvez vocês já viram uma série chamada The Chosen, Os Escolhidos. Não sei quantos já viram. O capítulo da série que mostra a Nicodemos conversando com Jesus dá uma excelente ilustração. Ele conhece tudo do Antigo Testamento, mas ainda assim ele não consegue entender verdades básicas. Você precisa nascer de novo. Então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Pois nem ele, Nicodemos, entendeu, e nem essa mulher samaritana consegue entender o que Jesus está falando. Um pouco antes, no versículo 30, é dito que ele tem que crescer, João Batista diz isso, que Jesus cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua.
Mas à medida que nós vemos no começo do texto, no capítulo 4, nós vemos que começa um burburinho, que Jesus está batizando muita gente, embora não era Jesus que batizava, mas os discípulos. E nesse momento de crescimento, Jesus resolve se retirar da metrópole, da onde as coisas acontecem, e vai para o norte de Israel, para Galileia, para um local que não tem nada acontecendo. É um local que sofre preconceito. Pode alguma coisa vir de boa de lá, de Nazaré? É para lá que Jesus está indo. E ele diz o seguinte no começo do capítulo 4. No caminho, ele tem necessidade de passar pela Samaria. Bom, o que ele está querendo dizer com isso? Existiam 3 caminhos para subir até a Galiléia. Ele podia ir pela praia, ele podia ir pelo outro lado, e ele podia, dessa forma, de um jeito ou de outro, evitar passar dentro da Samaria. Samaria era um local complicado, 700 anos ou quase 700 anos de complicações políticas. Lá atrás, quando o reino do norte, o reino de Israel divide em 2, o reino do norte é levado pelos assírios, e os assírios, aqueles que estavam ainda ali em Israel, são misturados com outros povos, e eles crescem desvirtuando a lei, o Antigo Testamento, crescem brigando ou contrários ao povo de Israel que está no sul, o reino do sul. E veja, essa briga cresce tanto que quando em outro momento o reino do sul volta do cativeiro e tenta reconstruir o templo, quem são as pessoas que se opõem a Israel, ao povo de Deus? Os samaritanos, que eram de alguma forma descendentes do povo de Israel também. Mas eles se opõem, eles não deixam, e por causa disso, a reconstrução de Jerusalém e do templo é atrasada por décadas, por quase 100 anos. E quando eles começam de novo, os samaritanos de novo entram em conflito com os judeus. E séculos depois, quando os samaritanos agora haviam construído um templo para eles em Gerazim, para concorrer com um templo dos judeus em Israel, em Jerusalém, eles têm uma revolução chamada Revolução dos Macabeus. Talvez alguém já ouviu falar dela. E nessa revolução, eles são destruídos ali. É destruído o templo lá em Gerazim. E eles, samaritanos, atribuem isso à culpa dos judeus que estão no sul de Israel. Veja, quase 700 anos de animosidade. E Jesus tinha 2 opções de não passar por aquele ambiente. Mas ele resolve passar por ali, quebrando barreiras culturais, históricas, emocionais. Ele quebra barreiras e passa por ali. Quando ele chega àquele local, ele está cansado e com fome. Bom, é de se esperar isso. Jesus trabalhava mais, ele falava mais, ele cuidava mais de pessoas. Enquanto os discípulos, talvez em vários momentos, estavam vendo ele ministrando, ele estava constantemente ministrando. No The Chosen, essa série, você pode depois olhar, se você não conhece, no seu celular, é muito boa, fantástica essa série. Tem uma cena, desculpa, eu vou te dar um spoiler, nesse momento. Tem uma cena na temporada 2, que Jesus estava curando pessoas por mais de 10 horas, se eu não me engano foram 16 horas, e os discípulos já tinham abandonado Jesus lá curando as pessoas, e eles estavam aqui na mesa de refeição, e eles comendo ali juntos, começaram a discutir quem seria o melhor, quem seria o maior, quem não é aceito ali. Mateus não poderia ser aceito ali, e eles discutindo, já estava noite, e Jesus na série passa do lado deles, com os pés machucados, com dor no corpo, o rosto nitidamente esgotado, e ele olha para os discípulos, possivelmente ouviu o que eles estavam falando. Ele só olha, balança a cabeça e continua a caminhada dele até a tenda dele. Quando ele chega na tenda dele, Maria, a mãe dele que estava na série, vê, isso não é exposição bíblica, isso é a série, mas é uma ótima ilustração. A mãe dele, Maria, levanta e vai até a tenda, pega uma água, lava os pés dele, ele mal consegue ficar em pé. Eu vendo aquela cena, me segurei para não chorar, porque as minhas filhas estavam olhando para mim. Porque eu imaginei o que seria Jesus cansado por cuidar de mim e de você. Pois é nesse contexto de cansaço que a samaritana chega até Jesus, uma inimiga de Israel,
uma mulher que tinha um comportamento imoral. Ele não poderia conversar com ela. Nenhum homem poderia conversar com uma mulher. Nem a sua própria mulher, o homem era autorizado a conversar com ela na rua. Ele tinha que conversar com ela dentro de casa. Mas uma outra mulher, especialmente imoral, de um povo inimigo, Jesus, não poderia. E um rabi como Jesus, um mestre da lei como Jesus, saberia disso. E nunca se comprometeria numa conversa como essa. Mas Jesus de novo quebra outra barreira e conversa com ela. E ele também fala para ela coisas que ela não consegue entender. Intelectuais como Nicodemos não entenderam o Evangelho. Pessoas simples também não entenderam o Evangelho. E ela, em algum momento, na conversa, é exposta à fraqueza dela. Ela fala, vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém que adora. E nós dizemos que é aqui. Por que ela diz isso? Porque Jesus pergunta para ela, fala para ela, busca o seu marido, que eu vou falar para vocês sobre a água da vida, que ele havia falado para ela há pouco. E ela diz, eu não sou casada. Ele fez, muito bem. Parte de honestidade saiu do seu coração, mas precisa de muito mais coisas serem tratadas no seu coração. Porque você não é casada, mas você teve 5 maridos. E o homem com quem você vive agora é um amante que você tem dentro da sua casa. É isso que Jesus fala para ela. E ela tinha acabado de falar para Jesus. Ou na sequência ela fala para Jesus que quando o Messias vier, o Messias falaria todas as coisas. Quais são essas todas as coisas? Nós não temos certeza absoluta, o texto não esclarece para nós. Mas parece que pelo menos uma dessas coisas fica clara. Porque quando Jesus expõe a fraqueza, o pecado, aonde ela cai, ela entende que ali está sendo tratada pelo Messias. E ela chama Jesus de Kyrios, de Senhor. E ela fala, quando o Messias vier vai ser assim. E ele fala, eu sou. Ele usa uma expressão que é a tradução do nome de Deus do Antigo Testamento. Nesse momento, é o texto que nós começamos a ler. Qual que é esse momento? Quando o milagre já aconteceu no coração da samaritana. Quantas vezes nós cristãos entramos na história de uma pessoa, quando o milagre já aconteceu, e nós não percebemos, porque os nossos olhos estão atentos na religião, estão atentos na cultura, estão atentos em outras coisas. Pois é isso que acontece com os discípulos. Eles são insensíveis para um milagre que já aconteceu. Pois se não, veja, no versículo 28, depois que os discípulos chegaram, é dito, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço. Ela foi ao poço para pegar a água e sai correndo para a vila. Enquanto os discípulos ainda estão incrédulos, enquanto os irmãos da igreja ainda não acreditam no milagre, o milagre se repete a segunda vez, porque ela vai para a vila e as pessoas da vila acreditam que o Messias está lá fora, através de uma mulher pecadora. Não há milagre externo acontecendo nesse texto. Nada, ninguém é curado aqui. Não tem um sinal acontecendo aqui. Não há nenhuma maravilha que acontece aqui. Nada exterior é mostrado para eles acreditarem que ali estava o Messias. É algo interno que acontece no coração deles. E os discípulos não conseguem perceber. Então o que é que nós podemos ver nesse texto? Eu queria falar dessa forma para nós, que esse texto nos diz que missões se inicia com a ação de Deus, nos fazendo olhar atentamente a realidade de sua ação no coração das pessoas. A primeira coisa, que missões é Deus fazendo a gente prestar atenção para algo que já está em curso, para a ação dele no coração das pessoas, e mais, e nos levando dessa forma a reconhecermos e nos comprometermos com o que ele está fazendo. Veja, então missões, e vocês viram algumas semanas atrás, é a missão de Deus, não é a nossa missão. Deus não tem uma missão específica para a sua vida, ou para a vida dessa igreja. Deus tem a missão dele, e a missão dele, ele compartilha com a gente. Então ele quer fazer a gente atento a algo que ele já está fazendo dentro da história. Deixa eu falar então sobre esse princípio, 3 verdades. Primeiro, que há uma ação de Deus em curso no coração de algumas pessoas à nossa volta.
Veja, missões não é acerca do que acontece lá e então, mas missões é acima de tudo daquilo que acontece aqui e agora. Há pessoas à sua volta que Deus já está falando a elas, que o milagre já aconteceu ou está acontecendo. E missões começa Deus fazendo a gente perceber essas pessoas que estão em volta de nós sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Anos atrás, uma moça estava ensinando a minha esposa a como falar a língua da terra. Talvez alguns conhecem essa história. Em algum momento, o conteúdo já tinha acabado e a minha esposa deu para ela um material evangelístico, as 4 leis espirituais, para ela ensinar a minha esposa na língua da terra como falar aquilo. Essa mulher era budista, e ela não era budista porque ela tinha se convertido. A família dela, por gerações, eram nômades budistas. Então ela pega aquele material e começa a ler, mas ela lê com um peso no coração. Qual que é o peso que ela lê no coração? 3 meses de caminhada com a minha esposa, com a gente, vendo testemunho. Sabe qual é o testemunho que ela viu naquele momento da nossa história? Não foi o testemunho de milagres, não foi o testemunho de curas, foi o testemunho de choro. Foi quando nós descobrimos que a minha sogra estava com câncer. Todos os dias a minha esposa chorava, a gente ficava triste com aquela situação. E essa moça viu a gente buscando a Deus, buscando a Jesus. E ela em algum momento falou para minha esposa, alguma coisa mudou na minha vida. Eu não sei o que é, mas quando eu vi o meu diário, eu vi que foi você que entrou no momento que a minha vida começou a mudar. Quando ela deu esse material para essa moça, sobre as 4 leis espirituais, explicando o Evangelho, a moça era suposto, por chegar na próxima aula, ensinar a minha esposa a falar naquela língua, aquele conteúdo. Mas ela não fez isso. Na próxima aula ela chegou com todo o material decorado, e ela começou a perguntar para minha esposa, versículo após versículo, texto após texto, o que significava. E ela não deixava minha esposa responder. Porque como ela decorou todo o texto, ela perguntava e ela mesma respondia, porque ela sabia o que estava na apostila, no texto, naquilo que foi entregue para ela. E na medida que ela mesma pregava para ela mesma, se auto-evangelizava, com a minha esposa na frente, orando por ela, em algum momento ela faz uma pergunta no final: eu posso fazer essa oração agora? E ela fez a oração e entregou a vida dela para Jesus. O trabalho de Deus no coração dela não começou no dia que a minha esposa entregou as 4 leis espirituais. Anos antes, ela colocou no coração, e eu creio que foi Deus que colocou isso no coração dela, o desejo por estudar literatura comparada. Ela estava terminando o mestrado e iria para o doutorado com essa pesquisa, literatura comparada, e o tema específico, e a gente descobriu isso no dia que começamos a discipulado com ela. Ela falou: o tema da minha dissertação e da minha pesquisa é como que todas as literaturas sempre têm a figura de um herói. Sempre tem a figura de alguém que vem e nos resgata, nos salva, nos livra, muda a nossa situação, guerras que são vencidas por heróis, mudanças na história que são alcançadas por pessoas específicas. E ela terminou de falar isso e ela me disse assim: eu li no material e a sua esposa me falou que o coração humano tem um espaço que só Jesus pode preencher. E eu falei: exatamente isso, mas não é só o coração humano. Todas as culturas na face da terra têm um espaço dentro delas que anseia, que clama por um Salvador. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, é a história de um povo que vai crescendo um desejo dentro deles de que o Messias surja na história. E é isso que acontece com essa mulher. Surgiu no coração dela e do povo o desejo pelo Messias. Os samaritanos só acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E sabe como que termina o Pentateuco? O livro de Deuteronômio termina dessa forma: virá um profeta como Moisés e ele livrará vocês. E ela fala para Jesus porque lá disse que o Messias viria. E é nesse momento que Jesus disse: eu sou esse Messias. Meus irmãos, nós temos em nossas mãos não pessoas arredias ao Evangelho. Esqueça essa realidade. Ela é realidade, mas ela não é a mais importante.
Nós temos em todas as culturas pessoas que foram escolhidas pelo Pai, que já estão sendo trabalhadas, esperando por nós. Mais do que isso, nós temos pessoas à nossa volta, pessoas que Deus já está trabalhando, muitas vezes através do nosso testemunho, do que nós pregamos, do que nós falamos. Dia desse eu passei o final de semana em Anápolis, no Congresso das Igrejas de Cristo, Comic. E eu fui em um dos momentos para o shopping, o Ana Shopping, acho que é isso o nome, né? E estava sentado num café. E eu vi 3 evangélicas, cidade evangélica, Anápolis, né? 3 evangélicas discutindo doutrina, teologia. Não tem nada errado necessariamente no que elas estavam discutindo, mas ninguém prestou atenção. Eu pude ver, eu fiquei observando. Deixa eu contar uma história para vocês, que se repetiu semana após semana lá em Goiânia, também uma cidade cheia de evangélicos. Nós sentamos, o presbitério da igreja onde eu sou pastor, a Calvário, nós sentamos para estudar a Bíblia, o presbitério. Abrimos a Bíblia e começamos a estudar. Semana após semana, as pessoas vendo a gente estudar a Bíblia, chegaram até a gente e falaram: vocês podem orar por nós? Teve uma vez que chegou um rapaz, puxou a cadeira: vocês podem me explicar? Eu posso ouvir o que vocês estão conversando? Cidade cheia de evangélicos. Mas será que tem pessoas desejosas de ouvir o Evangelho aqui? Meus irmãos, nós temos 1 milhão de pessoas, segundo o IBGE, de pessoas que passaram pelas nossas igrejas em Goiás e que estão fora das igrejas. E eles estão fora da igreja por motivos diversos, mas muitos deles estão aguardando que eu e você vamos até a casa, a vida, a história deles, entramos ali e falemos e mostremos o Evangelho de forma clara. Pois quando nós olhamos esse texto, o versículo 27 fala que os discípulos ficam admirados da mulher estar conversando com Jesus. Bom, por tudo isso que eu já falei, eles ficam admirados, mas eles não se atrevem a perguntar para Cristo Jesus o que está acontecendo. Por quê? Bom, parece que eles já se acostumaram, ou estão tentando se acostumar com as esquisitices de Cristo Jesus. Jesus faz as coisas diferentes. Veja, mas o milagre já tinha acontecido. E quando nós olhamos na sequência, Deus fazendo no coração dessa mulher e da vila, nós vemos que os discípulos, assim como a gente, não estavam e nós não estamos preparados para identificar o coração, o que Deus tem feito no coração das pessoas. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês: há uma ação de Deus em curso no coração de algumas pessoas. Muitas vezes são muitas pessoas à nossa volta. Segundo princípio, que Deus trabalha para nos transformar em pessoas atentas ao que Ele está fazendo. Graças a Deus que Ele não desiste das nossas vidas, Ele não desiste da gente. Um dos locais que nós chegamos, no grande país que eu trabalhei, com um campus, um missionário da terra, nós tínhamos aberto já uma agência missionária, iríamos abrir a segunda agência missionária, e nós estávamos com um grupo de pastores ali. Enquanto estávamos com esse grupo de pastores, alguém chegou correndo e disse para nós que a polícia estava chegando para pegar o estrangeiro. Eu olhei para eles e disse: e agora, o que eu faço? E eles falaram: corre daqui. E eu levantei, e eles, enquanto eu levantei, começaram a se arrumar para ir embora. Saí, o pastor da igreja veio atrás de mim. O pastor da igreja onde estava acontecendo a reunião, mais de 20 igrejas representadas, mas o pastor da igreja, daquela igreja, saiu e falou para mim: lá dentro está todo mundo morrendo de medo, mas eu não estou com medo. Aonde você mostrar que nós temos que ir, nós vamos mandar os nossos jovens. Nós temos 23 jovens esperando acabar essa reunião para a gente começar o treinamento. E eu falei: quando que a gente pode começar? Porque eu sei para onde vocês têm que enviar esses jovens. Nós temos mais de 170 povos não alcançados, não engajados dentro daquele país. E ele falou: então nós vamos começar por essa lista. E todos fecharam ali as portas. Mas eles, a partir daquela igreja, nós abrimos a terceira agência naquele local. Enviamos aqueles jovens. Veja, meu coração, além do medo, né, da polícia estar chegando, foi a decepção de ver as coisas escorrendo pelos nossos dedos. Não foi a primeira e não foi a última vez que isso aconteceu. Mas, de novo, eu tinha que experimentar, ver os resultados irem embora, de esforço, de tempo. E eu não estava percebendo o que Deus estava fazendo. E Deus foi misericordioso comigo naquele dia.
Aqueles pastores talvez precisassem de outro tempo, de outro momento, de outra ação de Deus. Mas Deus me encaminhou para pessoas que estavam abertas. Esses jovenzinhos, finalmente nós mandamos eles para 15 povos diferentes. Alguns deles continuaram depois com longo prazo. Alguns deles voltaram para as igrejas e mobilizaram suas igrejas. E a gente está falando de igrejas do interior e pobres. Então, aquilo que Deus está despertando não são só pessoas para aceitarem a Cristo. Deus está despertando pastores, missionários, crentes em Cristo Jesus, para prestarem atenção no que Ele está fazendo. Pois essa é a ação principal que nós vemos nesse texto. No versículo 31 e 33, novamente a gente vê os discípulos tendo dificuldade de entender o que Jesus está querendo dizer. E Jesus não facilita com eles. Mas veja, qual que é a dificuldade deles? Jesus fala sobre a comida, então eles pensam, será que ele já comeu alguma coisa? Alguém trouxe comida para eles? Eles não conseguem facilmente prestar atenção em que Jesus está dizendo. Mas na sequência, Jesus explica para eles a minha comida. O que eu estou falando é uma metáfora. Eu estou tentando desenhar para vocês. O que eu estou dizendo para vocês é que fazer a vontade de Deus é que é o meu principal alimento. Então a fome que eu tinha agora ela está suspensa. Porque saiu uma mulher improvável para ser missionária num local improvável e ela está voltando daqui a pouco. Não dá tempo para fazer lanchinho. Será que vocês não entenderam que há uma obra mais importante do que a comida que nós temos para comer? É isso que Jesus está dizendo para eles. E eles têm dificuldade de entender as metáforas, os conceitos, mesmo quando Jesus desenha para eles. É a mesma coisa que acontece com a gente. Nós temos muitas vezes que explicar, vez após vez, o que é missões, como fazendo missões. Aí as pessoas, quando começam a entender, acham que se derem dinheiro vai resolver. Não vai resolver, porque o que nós precisamos é estar atentos ao que Deus está fazendo. E isso é para cada um de nós. O que Jesus está fazendo com eles é envolvendo eles nessa ação que é dele, que é de Jesus. É Ele que tem essa missão, é Ele que é o Salvador, é Ele que resgata o perdido, é Ele que vem ao mundo como a luz do mundo. Mas de alguma forma Ele nos honra e nos chama para irmos juntos com Ele. Jesus não está fazendo nada novo na história necessariamente. Gênesis 1, versículo 28, diz que Deus nos criou para sermos mordomos do reino de Deus. Deus nos criou para sermos co-representantes, co-governadores, co-regentes. Essa é a proposta de Deus. Então nada do que nós temos pertence a nós. 100% do que nós temos pertence a Ele. Mas hoje, cada vez mais, nós estamos sendo convencidos pelo mundo, por um mundanismo. Veja, o mundanismo apresentado na palavra de Deus não é a roupa que a gente veste, não é a maquiagem que as mulheres colocam. O mundanismo não é necessariamente o palavreado, as frases que as pessoas dizem. Tudo isso pode ter o seu peso. Mas na palavra de Deus, quando fala do mundanismo, 1 João 2,15, fala que quem ama ao mundo não ama a Deus. Quem ama ao mundo e as coisas que há no mundo. E ele depois vai no próximo texto e diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida se caracterizam ou caracterizam o que é o mundo. O que é esse colocar o mundo no lugar de Deus. E quando nós vemos isso, o Dr. Russell Shedd divide essa ação de alimentar o mundanismo nas nossas vidas em 4 coisas. As nossas preocupações, lembra da parábola da semente? Todas as sementes que são jogadas, uma delas cai entre os espinhos. E aquilo significa que as preocupações da vida afogam, abafam, não deixam ela frutificar. E na sequência, na mesma semente, na aplicação da mesma semente, diz que as riquezas da vida causam uma distração na vida daquelas pessoas. De alguma forma, as preocupações e as distrações da riqueza trazem uma força mundana para dentro do nosso coração, onde nós tiramos Deus do centro e ora nós colocamos a preocupação que nós temos na vida, onde nós tiramos no centro, em outro momento nós colocamos o desejo por riquezas, o desejo por sucesso, o desejo por sermos maiores.
Veja, essa é a primeira parte. Depois o Dr. Shedd disse que uma outra parte do mundanismo é quando nós temos esse desejo por posse, essa cobiça dos olhos. Eu quero o que o outro tem, eu quero o que eu ainda não tenho. Jesus nos ensina a orar por aquilo que nós precisamos. Não há um só versículo na palavra de Deus que nos ensina a orar por aquilo que nós queremos simplesmente. É por aquilo que nós precisamos. Nos dê o pão de cada dia, o que é ensinado no texto do Pai Nosso. E por último, o Dr. Shedd cita que mundanismo, baseado em 1 João 2,15, é esse processo de ateísmo, de secularismo, de colocarmos uma outra coisa na nossa lógica, em que nós dizemos que Deus não existe. Mas veja, o pior ateísmo não é esse conceitual. O pior ateísmo é o ateísmo na prática. Quando nós dizemos que Deus existe, mas nós tomamos as nossas decisões como se Ele não existisse. Quando nós vivemos a nossa profissão, a nossa empresa, o nosso dia, o nosso tempo, sem perguntarmos para Deus a opinião dEle. É isso que está acontecendo no coração desses discípulos. Eles olham para Jesus, lidando com um coração de perdidos. E a única coisa que eles pensam é num processo religioso que eles estão envolvidos com o Mestre. A única coisa que eles pensam é que vão ter mais milagres pela frente. E não faz sentido passar naquele local de pessoas empedernidas, imorais, aqueles inimigos de Israel. Eles não conseguem perceber que o reino de Deus é o reino da luz, que invade o reino das trevas, que expulsa demônios e tira as pessoas da desgraça da vida. Eles não conseguem perceber isso, mas o que Deus quer fazer, o que Jesus faz com eles, e quer hoje fazer com a gente, é abrir os nossos olhos para prestarmos atenção, em primeiro lugar, nas pessoas que estão do nosso lado. Meus irmãos, ontem eu ouvi um pastor Kleber, 25 anos em Moçambique. Ele disse, eu não sei de onde ele tirou essa pesquisa, mas ele disse que 93% dos evangélicos no Brasil nunca evangelizaram uma pessoa. 93% dos nossos irmãos em Cristo nunca compartilharam do amor de Cristo com uma pessoa. Isso é um fracasso. Fracasso da fé. Fracasso da fé não é não falar em línguas, não ter curas, milagres. Isso é soberania de Deus. Fracasso da fé é quando nós não entendemos que 80, 90, mesmo 100 anos, é uma infância da vida, que nós temos a eternidade pela frente, mas que aquelas pessoas que não ouvirem da gente vão para a condenação eterna, para o inferno. Nós precisamos entender que o que Deus faz, Ele faz especialmente e primeiramente no coração das pessoas, através da nossa instrumentalidade, da pregação do Evangelho que nós pregamos. Terceira coisa que nós vemos nesse texto: todos que fazemos parte do reino, plantando ou colhendo os frutos, participaremos das recompensas, ou da recompensa que Ele tem para os seus. Esse campus, esse meu amigo na China, esse parceiro nosso, abriu várias agências. E à medida que ele foi abrindo as agências, eu já estava em algum desses momentos aqui no Brasil, indo para lá, para aquele país, 3, 4 vezes por ano. Todas as vezes que eu chegava, eu ia pegar o relatório do que tinha acontecido, mas ele me dava outros relatórios que eu nem imaginava que estava acontecendo. Eu sonho que seja isso que aconteça agora também, que quando a gente voltar lá, ele fala, nós não freamos, nós crescemos mais. Mas teve uma coisa que aconteceu, que deixou todos nós, até ele, até os chineses que estavam com a gente, espantados. À medida que nós fomos mobilizando igrejas, eles foram chamando igrejas de minorias, eles foram chamando irmãos de outras províncias, e foram trazendo para cultos que eles falavam de missões. E no meio desses cultos de missões, as pessoas, os pastores das minorias, mais de 20 minorias, começaram a vir para frente e falavam, nós odiamos vocês,
mas hoje nós queremos pedir perdão porque nós odiamos vocês. Vocês nos maltrataram, vocês nos perseguiram no passado, mas o Evangelho nos alcançou e a gente não quer carregar isso no coração. E os chineses foram até eles e lavaram os pés deles um dia, mas esse dia virou um movimento e eles começaram a repetir e virou um avivamento dentro daquele local do país que eles não planejaram, eles não imaginavam que ia acontecer. Então, quando nós chegávamos lá depois que isso aconteceu, todas as vezes o trabalho tinha duplicado, triplicado, não porque nós tínhamos boas estratégias, não porque nós éramos melhores, não porque eles eram mais adaptados ao sistema, ao modelo, ao jeito de viver naquele local, mas porque Deus graciosamente nos fez colher resultados para os quais nós não plantamos. Meus irmãos, todos nós, colhemos resultados da vida de homens e mulheres que vieram para o Brasil e morreram para que hoje nós estivéssemos sentados aqui. Quando nós olhamos esse texto, ele está dizendo que um semeia, o outro colhe, e ele fala, aqueles que colhem já receberam o seu salário. Esse texto é um texto mais confuso, em alguns sentidos, mas basicamente ele está dizendo para nós o seguinte: aqueles que plantaram e não colheram, não precisam ficar tristes, porque eles plantaram na esperança da fidelidade de Deus, que vai trazer para eles em algum momento um resultado muito superior ao simplesmente ao histórico, vai trazer uma coisa que vai para além da história, a eternidade no coração deles e no coração daquelas pessoas aonde eles plantaram a semente do Evangelho. E aqueles que não plantaram, mas colheram, não podem ficar orgulhosos, porque eles estão colhendo fruto de trabalho de outros, mas não precisam se entristecer, porque eles também vão ser recompensados, porque também eles estão trabalhando com base na fidelidade de Deus. Há um sem número de locais hoje prontos para nós chegarmos ali e colhermos os resultados aos quais nós não trabalhamos para eles. No primeiro século, quando Jesus fala isso, ele está se referindo não a João Batista, simplesmente. Ele está citando centenas de anos de profetas, de homens e mulheres de Deus que foram fiéis, que mantiveram a fé, que copiaram a palavra de Deus à mão para que ela chegasse nas futuras gerações. Homens e mulheres que deram suas vidas para que fosse mantida um povo fiel, mesmo que fosse só 7.000 pessoas, diante de 2 milhões de pessoas, como na época de Elias. Hoje, nós temos um sem número de testemunhas, como é falado lá em Hebreus, uma nuvem de testemunhas. Mas nós não somos chamados só para vermos essas testemunhas. Nós somos chamados para fazermos parte desse coral que junta na história voz com anjos em Apocalipse e cantam glórias ao Cordeiro que morreu na cruz pela sua igreja. Glórias ao Cordeiro que nos deu a honra de não só sermos salvos, mas sofrermos por causa do Evangelho, como Paulo fala em Filipenses capítulo 1. Então, o que é que esse texto diz para nós? Eu queria concluir de 2 formas esse sermão. Primeiro, esse texto diz para nós que nós temos que procurar no nosso dia a dia, claramente, buscar discernimento, clamar a Deus, para que mostre o que Ele está fazendo nas pessoas que estão ao nosso lado. Talvez por causa do nosso testemunho, talvez por causa do testemunho do outro. Nós precisamos fazer isso em Anápolis, nós precisamos fazer isso em Goiânia, antes de sonharmos em ver essas coisas acontecendo em outros locais do mundo, no meio da Amazônia, na Ásia, na África. Nós precisamos olhar para o lado e entendermos que a vida está rapidamente chegando ao fim. Eu creio que Cristo está voltando, não porque eu quero crer isso, mas porque os sinais estão claros. As portas estão, a porta do céu, do novo céu e da nova terra, está encostando nas paredes da história, e logo ela vai se abrir. Meus irmãos, os povos estão sendo alcançados como nunca, línguas estão sendo traduzidas como nunca,
não existem portas fechadas. Nós estamos virtualmente em todos os cantos do mundo. E missionários estão sendo enviados de todos os cantos do mundo para todos os cantos do mundo. Então nós estamos vendo isso correndo. Nós estamos vendo não só por causa da tecnologia, mas nós estamos vendo por causa de irmãos como o Cambuí, da Novas Tribos, que hoje está aqui em Anápolis, que a última viagem que ele fez, que ele me contou, ela navegou 750 quilômetros no meio da floresta amazônica. Quase ninguém faz isso. Ele falou que ele ficou 22 dias sem nenhum contato. Aliás, 22 para ir, 22 para voltar, sem nenhum contato com ninguém. Chegou em ambientes onde o evangelho nunca chegou. E chegou ali com o poder do Espírito Santo, do testemunho que já estava em ação na vida de alguns indígenas que tinham convivido com ele. Nós precisamos abrir os olhos. Então, a segunda aplicação: não se renda a uma vida pequena. Deus tem resultados para nós colhermos agora, que pode fazer qualquer um vibrar como nunca. Não há empreendimento sobre a face da terra maior do que a pregação do evangelho. Não há resultado maior do que ver pessoas se convertendo que nunca ouviram antes falar do evangelho, ou que ouviram tantas vezes, mas que agora pela uma primeira vez entendem o poder do evangelho. Eu fico surpreso quando chegam pessoas na minha casa, como nesse momento está acontecendo, pessoas que ouviram tantas vezes o evangelho. Tem uma senhora que está na minha casa, uma mulher que a gente aprendeu a amar. E ela disse: eu fui em várias igrejas, e eu pedi para alguns pastores para me ensinarem a palavra de Deus, e eles falaram: vem aqui para o culto, fica no culto e você aprende. E ela falou: não é isso que eu quero. E ela saiu, e ela era católica, e ela continuou a busca dela. Hoje ela está lá em casa, assim como eu sei que acontece em várias outras igrejas fiéis ao evangelho, e a única coisa que nós fazemos é abrir a palavra de Deus e explicar para ela. Só isso. Não tem trovão, não tem relâmpago, não tem sobrenatural pingando em tudo quanto é canto. Só explicamos a palavra de Deus para ela. E ela entende o poder de Deus como a maior parte dos crentes que eu conheço não entendem. Sabe o que é isso? Um milagre no coração das pessoas. Queridos, Deus quer dar isso para você. Ele não quer dar isso só para o missionário. Deus quer dar essa experiência de ver pessoas sendo transformadas para você que é empresário, que é profissional. Eu ouvi de um empresário há pouco tempo dizendo o seguinte: na nossa empresa a gente não evangeliza, a gente não abre a Bíblia, porque a gente não quer espantar as pessoas. Então nós só colocamos os princípios do evangelho aqui na nossa empresa. Misericórdia, meus irmãos. Jesus está à porta. Eu quero mais é que as pessoas fiquem chateadas comigo quando eu pregar o evangelho. Eu não quero que elas fiquem chateadas comigo com qualquer desrespeito que eu possa cometer. Isso não. Eu quero respeitá-las, eu quero tratá-las com cuidado, mas eu quero ao mesmo tempo que elas ouçam a mensagem clara do evangelho. Se você fizer isso, meu irmão, você vai ver as mesmas coisas que nós temos visto os missionários falando que acontecem no campo, acontecendo aqui no meio de vocês. Queridos, eu queria que os irmãos orassem por nós. Nós, assim como todas as agências, ou quase todas, a pandemia foi uma situação muito complicada para a gente. Nós não só tivemos o dinheiro reduzido, mas nós tivemos a agenda drasticamente reduzida. Como é que se faz missões sem sair de casa? Me desculpe aqueles que estão apaixonados no virtual, mas o virtual não substitui o toque, o abraço, não substitui a presença, não substitui. Ajuda, óbvio que ajuda, mas não substitui. Então nós precisamos da oração dos irmãos. Há um sem número de tarefas que nós temos para frente. A nossa equipe e outras agências, a gente estava esses 2, 3 dias com algumas agências, e a história se repete. O trabalho está enfileirado, tem um monte de coisa sobre a mesa para nós fazermos. Nós não conseguimos fazer isso sem a ajuda dos irmãos. Ou como disse o Cambuí da Novas Tribos: quando eu estava há 7 dias navegando sem ter um local para ancorar, dormindo e comendo, fazendo tudo em cima de uma canoa que já tinha naufragado uma vez, e nós consertamos. Quando 7 dias eu estava ali e nós vimos um pedacinho de terra, nós entendemos que a igreja naquele momento estava orando por nós.
Nós precisamos, nós missionários, entender que os irmãos estão orando por nós, para que a gente possa ver um pedaço de terra e ancorar a nossa canoa que é frágil. Nós somos homens e mulheres frágeis, mas nós temos o poder de Deus que opera maravilhas no coração das pessoas. Vamos ficar em pé, queridos? Se você ouviu essa mensagem hoje e quiser falar mais sobre missões, tanto o livro, mas ali atrás também tem um marcador de livros, né? Você pode pegar, tem os nossos contatos. Você pode pegar os nossos contatos com o pastor Jesus, com outras pessoas, com o Arnaldo, com outras pessoas da igreja que têm o nosso contato. A gente tem um prazer a conectar, tem como um grande alvo formar líderes para o reino de Deus. Esse é o nosso grande alvo. Então, se você sentiu tocado de alguma forma, a gente quer se dispor a você para te ajudar de alguma forma. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Pai, nós clamamos agora que o Senhor venha abrir os nossos olhos para entendermos aonde o Senhor está agindo, em quem o Senhor está agindo do nosso lado. Para que a gente possa ter essa experiência, ó Pai, de ter os olhos abertos e de ver o milagre acontecendo no coração das pessoas. Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor nos use aonde nós estivermos, mas também nos use para ajudar aqueles que estão em outros locais, missionários, igrejas que estão em outros ambientes. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti agora essa igreja, ó Pai, que tanto tem investido em missões e servido de modelo. Nós clamamos, derrame sobre elas, ó Deus, uma bênção sobre medida, Senhor Deus, que o Senhor possa mandar para eles recursos, pessoas, que o Senhor possa mandar para eles ampliar a visão deles, do pastor Jesus, da equipe de liderança da igreja. Abençoa essa igreja com as Tuas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.